interpretação e compreensão de textos. As provas de vocês, elas sempre vêm, na maioria das provas, né, com textos para serem interpretados e questões relativas ao texto. O que eu preciso saber em primeiro lugar? Esses textos, o que são esses textos? Um texto é um emaranhado de ideias, porém, numa ordem, numa estrutura, aplicados em determinada estrutura. Mais para frente a gente vai ver a tipologia textual. Quais são esses tipos de texto? Mas eu preciso entender que um texto tem uma estrutura. Então, qual a ideia de um texto? Não basta eu elencar ideias, uma embaixo da outra. Isso não é texto. O texto, ele precisa ter uma coerência, uma coesão. É preciso que ele tenha essas ideias, que eu disse a vocês, todas elencadas, ligadas, todas interligadas, para que uma parte do texto fique costuradinha com a seguinte, para que exista coerência, certo? E eu faço isso, uma das formas seria usar um elemento coesivo, que a gente usa conjunção, preposição, alguns pronomes, né? Os conectivos, eles funcionam muito bem. Ele que vai dar algum sentido específico para aquele trecho do texto, né? Para que fique claro. E ele é tão importante que depois de pronto, se eu retirar uma parte desse texto e for analisar separadamente, bem provavelmente ele não terá o mesmo sentido de quando inserido no texto. Isso aí, em parte, são os conectivos os responsáveis, né? Eles vão dar esses sentidos para um texto. Bom, eu tenho os textos, nós já entendemos que é preciso que tenha uma coesão, uma coerência. E na prova de vocês, geralmente, esses textos vêm com as questões ali abaixo, né? Texto tal, eu tenho as questões de 3 a 6, responda, né? Então, o que eu preciso fazer a princípio? Leituras. Pelo menos 2 leituras. Não adianta eu pegar um texto, ler uma vez, achar que está tudo certo, sair respondendo. Não é seguro, ok? Então, é preciso que eu tenha 2 leituras. Primeira leitura, uma leitura informativa. O que é a leitura informativa? É aquela que eu vou bater o olho, vou ler, sem preocupação de procurar detalhes. Nessa leitura, o que me interessa é só saber do que está sendo falado, sobre o que trata esse texto, sobre o que fala esse texto. Fiz essa leitura, desço para as questões. Vou ler os enunciados, vou ler as alternativas referentes ao texto. Ali eu já vou achar muita coisa. Vou grifar as palavras-chave, o que é mais importante, o que eu tenho que buscar no meu texto. Aí sim eu volto para a segunda leitura, depois de ler todas as questões relativas ao texto. Na segunda leitura, sim, vou procurar o que há de detalhes, né? O que há de importante, o que a questão me pede. Aí sim, com certeza eu vou estar apto a encontrar a resposta da minha questão. Muito mais seguro do que pegar uma questão, ler e pronto, acabou. Não funciona. Ok? Preciso das 2. Preciso pensar também que existe uma grande diferença entre compreender um texto e interpretar um texto. Quando eu digo compreender um texto, eu não estou dizendo que eu vou pegar esse texto, vou ler, vou entender o que ele está dizendo e vou responder. Não é isso. Isso nós fizemos quando éramos criança. Pegávamos os livros didáticos, nós tínhamos textos, a seguir questões de compreensão de texto, depois questões de interpretação de texto. Mas ninguém teve cuidado de parar e explicar para o aluninho o que era um, o que era outro. Existe uma diferença. E essa diferença hoje é responsável por muitos erros em questões de concurso. Muitos erros na hora de entender o enunciado da questão. Tá? Então é muito importante isso. É um começo de conversa. Isso a gente vai pensar
em questões de português, de direito, de história, de geografia, em praticamente tudo. Eu preciso saber definir o que é compreender um texto e o que é interpretar, para não correr o risco de estar vendo errado, de estar respondendo errado. Então vamos lá, diferença entre um e outro. Quando eu digo a vocês, eu tenho lá um texto, eu uso sempre esse exemplo, o Lucas é tão lindo que até o espelho foge quando ele passa. E aí no meu enunciadinho lá tá lá. De acordo com o texto, alternativas. Lucas é lindo, Lucas gosta de espelho, Lucas é feio e blá blá blá. Automaticamente, nós vamos onde? Bom, a maioria vai que o Lucas é feio, ok? Já errou. Por quê? Porque aí eu tive uma questão de compreensão de texto, de entender o que ele está escrito, entender não, de ler mesmo, o que está escrito no meu texto. Eu não preciso entender o texto. A questão de compreensão, ela lê o que está escrito. Ela não vai atrás do que o autor quis dizer. O que o autor quis dizer é interpretação, diferente, tá? Então, vamos lá. Compreensão, preto no branco, o que está escrito. Interpretação, entrelinhas. Está nas entrelinhas, ali escondidinho. As informações estão todas ali, mas não está explícita. É a intenção do autor, tá? Interpretação, intenção do autor, compreensão, o que está escrito. Então, não adianta eu tentar entender compreensão. Não tenho que tentar entender, tenho que buscar o que está escrito, ponto final. Por que eu posso aplicar em outras matérias? Vamos ver, falando leigamente nesse assunto, tá? Em direito. Eu tenho leis. De repente, ele pode pedir para que você diga como está colocado, como está escrito, lei tal. Isso aí é compreensão. Você tem que ver o que está escrito e colocar lá. Xizinho no que está ali. Se ele pedir qual a interpretação, qual a intenção de alguém da lei tal, interpretação. Mas como é que eu faço para perceber qual é um, qual é outro? Simples. Verbos. Quando eu tenho qualquer verbo que seja sinônimo de entender, eu estou falando de uma interpretação. Quando eu não tenho esses verbos, compreensão. Então, na lei tal, vou pegar o exemplo aí da Ilô. Na lei tal, o autor diz parará, parará, parará. Podemos entender, podemos depreender, ou então entende-se que, infere-se que, qualquer verbo que seja sinônimo de entender, ok? Então, se eu tenho esses verbos, eu estou falando de uma interpretação. Se eu não tenho, eu estou falando de compreensão. Ele é a chave, tá? Cuidado com o verbo sugerir. O verbo sugerir, muita gente vai para o lado da interpretação. Não, ele é compreensão. Por quê? Quando eu vou sugerir algo para alguém, eu tenho que falar ou escrever, né? Então, ele não é interpretar. Eu estou falando, é o preto no branco. Então, compreensão, ok? Cuidados. Preciso pensar que eu tenho 3 tipos de problemas na hora de responder uma questão. Primeiro, extrapolação. O que é isso? Por vezes eu vou ler o meu texto e eu tenho algum conhecimento sobre aquilo, até mais do que está apresentando ali. E isso é um risco. Na hora de responder, eu posso responder a mais, não exatamente do tamanho que se pede. Então, eu preciso levar em conta sempre o que está escrito lá, só. As outras informações eu vou apagar da minha cabeça. O oposto. Eu posso levar em conta só uma pequena parte do texto, né? Isso seria uma redução. Também não posso fazer, eu tenho que levar em consideração tudo que está escrito, tudo. E eu posso também não estar de acordo com aquele texto. Então, eu já monto na minha cabeça uma ideia,
né? Pré-fixada sobre aquilo ali. Isso é um perigo, porque eu vou responder aquele texto de acordo com o que eu acho. Não, eu vou responder o texto de acordo com o que o autor escreveu, ponto final, ok? Então, cuidado com isso, nem para mais, nem para menos, e nem a minha interpretação. Eu quero a do autor, certo? Ok. Na apostilinha de vocês têm agora uma porção de questões respondidas e explicadas. O que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês dessem uma lida em todas elas, tá? Em relação a essa parte de compreensão, de interpretação, isso aí é um gatilhozinho para a gente entrar nos nossos assuntos posteriores. Leiam todas. Eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho já questões relativas ao vídeo anterior das figuras de linguagens também. Vou a seguir, depois de um tempinho para vocês fazerem, eu vou mandar o gabarito, tá? E estou aguardando as dúvidas, as questões, estou à disposição aqui agora, ok? Então tá, até daqui a pouco.